citado por muitos pregadores, fala-nos de uma história que você conhece muito bem, que é a história da mulher adúltera. E o relato histórico diz que homens mal intencionados levaram esta mulher a Jesus a fim de condená-la, a fim de pegar Jesus também. E o capítulo 8 de João, no versículo 10 e 11 diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Será mesmo que, se isto não fosse uma possibilidade, Jesus teria dito a esta mulher: vá e não peques mais? É claro que não. Se Jesus disse vá e não peques mais, é porque isso poderia acontecer na vida dela e na vida de qualquer pessoa. Mas eu quero continuar fazendo esta incursão bíblica para termos mais subsídios, mais respaldo em textos para mostrarmos que, de fato, a Bíblia oferece, nos dá esta garantia, a garantia de que nós podemos viver sem pecar, apesar de sermos herdeiros de uma natureza pecaminosa. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, não vos sobreveio tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, muito pelo contrário. Da mesma forma como enviou a tentação, dará também o livramento. Então, a Bíblia nos diz que a tentação nunca vem acima da nossa capacidade humana de suportar. Porque Deus é fiel, conhece as nossas limitações e sabe até onde nós podemos ir na tentação, até onde podemos ser tentados. Há um outro texto em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, que também é muito importante. Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Note, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Isso mostra claramente que o homem pode resistir à tentação. Aquele texto que nós mencionamos, de Caim, diz exatamente isso. O pecado jaz à porta do teu coração, mas a ti cumpre dominá-lo. O homem pode dominar, não sozinho, é claro, mas estando em Cristo, no poder de Cristo, ele pode. Porque o Evangelho é um poder, segundo o apóstolo Paulo. Em João capítulo 1, versículo 12, é dito assim: a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Aqueles que recebem a Jesus, recebem o poder para vencer como Jesus venceu. Vamos citar um outro texto, em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Muitos têm se valido de Romanos 5,20, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se sustenta nesse texto para dizer que não há problema em viver pecando, porque há abundante graça para aqueles que pecam. Mas a Bíblia, o Evangelho de Cristo, não tem por objetivo justificar o homem, limpar o homem do pecado para que ele volte à sujeira do pecado, ao lamaçal do pecado. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 6, versículo 10, o plano de Deus é que o homem morra uma única vez para o pecado. Portanto, a função do Evangelho é salvar da culpa e do poder.
E em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo inicia fazendo uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? O apóstolo Paulo deixa claro que aqueles que se batizam com Cristo não devem permanecer no pecado, mas devem morrer para o pecado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas são o quê? Passadas. Que coisas velhas são essas, senão o pecado? E diz que agora tudo se faz novo, ou seja, andar em novidade de vida, viver uma nova experiência. Antes oferecia os membros para o pecado, para a perdição, agora oferece os membros do corpo para a justiça, para viver em santificação. Portanto, a teologia da graça não é completa se ela apenas oferece ao homem salvação da culpa do pecado. A verdadeira teologia da graça, que a Bíblia nos ensina, abrange não somente o livramento da culpa, mas fala de uma graça que sustenta, que respalda, que ampara o homem para suportar a provação e viver em triunfo em Cristo Jesus. Mas não vamos parar por aqui, porque a Bíblia é muito pródiga em textos que mostram essa possibilidade. E é melhor que ela mesmo se autoconfirme, é melhor mesmo que ela se explique, que ela responda. E eu gostaria agora de apresentar para vocês uma sequência de textos com declarações onde nós vamos identificar certas palavras com sentidos específicos, mostrando que o homem em Cristo, quando nasce em Cristo, precisa viver em justiça, viver em triunfo, viver sem pecar. Então, note bem as palavras que nós iremos identificar nos textos que iremos ler. Uma delas é a palavra confirmar. A outra palavra vai ser permanecer. A outra vai ser perseverar. A outra palavra vai ser guardar. E a última palavra vai ser conservar. Com estas palavras nesses textos, nós vamos perceber que o propósito do Evangelho, a finalidade do Evangelho é salvar do pecado e conservar, manter o homem limpo de pé, até o último suspiro da sua alma ou até a vinda do Filho de Deus. Mas isso não tem valor se eu não provar. E eu quero provar a você nesta tarde, neste momento, o que eu estou lhe falando. Abramos as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8. Veja o que diz aqui. Na verdade é 2 Coríntios, capítulo 1, melhor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 5 a 8, diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Preste atenção agora. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é claro, dizendo que Deus quer nos confirmar até o fim, irrepreensíveis, até a vinda do Filho de Deus. Muito bem. Abramos também as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Note a palavra conservar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, diz assim:
O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. Conservados como? Íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Note, conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus é suficiente, é autossuficiente para fazer valer a sua palavra, as suas promessas. Abramos também as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 12. Veja o que diz Epáfras. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Conservar-se perfeito é conservar-se vivendo em vitória, vivendo em triunfo sobre o pecado, sobre as inclinações pecaminosas. Muito bem. Nós gostaríamos de continuar citando alguns outros textos, porque eles são muito importantes, eles vão confirmando e dando uma amplitude, vão ampliando a visão bíblica sobre este assunto. E aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viram bem? Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Sabe, são textos que dispensam comentários humanos. Eles, por si mesmos, se explicam. Há um texto aqui em Judas, no versículo 24, que é muito próprio também. Judas, versículo 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Note, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. O texto diz que Deus apresentará esses que vão vencer o pecado, serão apresentados com exultação. Deus ficará alegre em saber que algumas pessoas conseguiram resistir à tentação e viveram sem pecar. Muito bem. Nós gostaríamos agora de fazer menção de um texto que encontra-se no Velho Testamento. O livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 3, veja o que está escrito. E aqui há algo de muito importante para nós considerarmos. Jó capítulo 2, versículo 3 diz assim: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Homem íntegro e reto, segundo Deus. E diz que ele conservava a sua alma, a sua vida em integridade. Satanás observou que Jó era de fato um homem íntegro, mas levantou uma forte acusação, uma grave acusação contra Deus, dizendo que ele só era íntegro porque Deus o protegia. Mas Deus sabia que ele
Jó não era justo porque Deus o cobria de bênçãos. Deus sabia que ele era justo porque ele o amava. E Deus então permitiu que Satanás tocasse nos seus bens, nos seus filhos, porque sabia que ele iria resistir ao pecado. E assim aconteceu. Satanás rapidamente trouxe destruição aos gados, aos animais, aos bens, aos filhos de Jó, e mesmo assim Jó não pecou. E mais uma vez então Satanás se dirige a Deus, e Deus percebe que ele ainda estava observando Jó, e ele disse que Jó só não pecou porque ele não foi afetado na sua carne. E Deus então deu-lhe permissão para que afetasse a sua carne, dizendo apenas que lhe poupasse a vida. E assim aconteceu. Jó sofreu por graves feridas e úlceras, foi acusado pelos seus amigos de ter algum pecado. Mas que pecado tinha Jó? Vocês conhecem a história, e Jó por um bom período viveu essa aflição, sofreu demais, mas em nenhum momento cedeu à tentação. Jó não pecou. Nós temos em Jó um tipo do que há de acontecer com a última geração. Satanás ainda, apesar de alguns homens no passado terem vivido uma experiência de triunfo, de vitória, assim como Jó, mesmo em face das mais difíceis circunstâncias, Satanás ainda continua acusando a Deus de estar protegendo, de que alguns só podem e poderão viver sem pecar se ele estiver com suas mãos cobrindo com as suas bênçãos. Mas a Bíblia mostra-nos que, num certo período da história, Deus sairá do santuário e não será mais para nós o intercessor. De forma que o homem terá que viver na terra, na presença de um Deus santo, sem intercessor, e não poderá pecar. E isto acontecerá sob as mais difíceis circunstâncias. Os homens terão que viver num período da história, numa forte angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Destituído de qualquer conforto, perseguido de morte pelos ímpios, uma grande tribulação. E diz a Bíblia que os 144 mil selados vão resistir a toda e qualquer tentação. Serão acusados por alguns pecados que praticaram no passado, que foram perdoados, mas que eles não sabem que se foram perdoados ou não e sofrem uma profunda angústia. Mas eles não têm pecado para confessar, porque todos foram perdoados e confessados. Mas a Bíblia mostra exatamente qual é a condição dos selados nessa fase crítica da história. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 e 5 diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São aqueles que onde quer que Jesus estava, eles estavam também, fiéis a Cristo. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Em outras traduções diz que eles são irrepreensíveis. Aqui está a grande prova. A última geração será a geração mais enfraquecida. Os mais fracos dos fracos viverão nas mais difíceis circunstâncias. Serão acusados de dia e de noite. Não terá um intercessor, um consolador. Mas mesmo assim, não irão ceder ao pecado. E vão provar que vão provar que Adão no Éden tinha condições de sobra para poder resistir ao pecado. E que o homem, após o pecado, mesmo estando na condição de caído,
ele pode, em Cristo, suportar e resistir toda e qualquer tentação. Que Deus possa nos conservar, nos guardar imaculados e íntegros